Se você está vendo a gravação dessa live, essa é mais uma live de aquecimento que eu estou fazendo aqui para o evento Licenciamento Ambiental Lucrativo, que é um evento que vai acontecer na semana que vem, de 3 a 7 de julho, tá? E onde eu vou te ensinar como ir do 0 aos 15 mil reais por mês, trabalhando com licenciamento ambiental, mesmo que você esteja começando do absoluto zero. Se você ainda não se inscreveu no evento e está vendo esse vídeo aqui no Instagram, vai lá no link da minha bio, lá você vai poder se inscrever, é só clicar, você vai cair numa página, lá você vai colocar seu melhor e-mail, vai entrar no grupo do WhatsApp e você vai ter acesso a todo esse conteúdo. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Então, vamos começar mais uma live. Nessa live, eu vou falar aqui sobre 3 pontos bem interessantes, bem recorrentes, que eu recebo muitas perguntas aqui, tá? 3 pontos. Quais são os principais trabalhos, os principais estudos, os principais relatórios que são exigidos em processos de licenciamento ambiental comuns, de empreendimentos comuns, tá? Qual é a média de preço, ou seja, qual é o potencial de retorno financeiro que você tem ao trabalhar com licenciamento ambiental, quanto custa mais ou menos alguns trabalhos que eu vou citar, alguns estudos de caso aqui, tá bom? Tanto o estudo de caso meu, como o estudo de caso de alguns alunos meus também, tá? E por último, eu vou dar alguns exemplos práticos de trabalhos que eu fiz nesse mês de junho, explicar para vocês como foi esses trabalhos e quanto foi que eu cobrei por esses trabalhos, ok? Então vai ser uma live bem focada em: será que dá para ser muito bem pago? Será que dá para ser bem remunerado trabalhando com licenciamento ambiental? Eu vou trazer aqui alguns casos para vocês bem interessantes e vocês podem fazer perguntas aí, tanto você que está ao vivo, como a galera aí que vai ver essas gravações, seja pelo YouTube ou seja pelo Instagram, ok? Então bora lá. Olha, quando eu estava na faculdade de engenharia ambiental, eu estava mais ou menos no, se eu não me engano, cara, no 6º, 7º semestre, por aí. Foi a primeira vez que eu tive interesse no tema licenciamento ambiental / estudos ambientais. Foi a primeira vez. Foi numa disciplina, se eu não me engano, o nome da disciplina era Estudos Ambientais. Se eu não me engano, é esse o nome da disciplina. E um dos professores falou o seguinte: olha, vocês precisam estudar muito aqui, precisam prestar atenção nas aulas e tal, porque um projeto ambiental que vocês vão fazer, quando vocês estiverem formados, vai ser em torno aí de 10 mil reais para você entregar. Qualquer projeto ambiental. Quando ele falou aquilo, eu disse: porra, legal, velho, porque imagina isso. E um projeto ambiental custa 10 mil reais, por exemplo. Se eu fizesse 2 projetos ambientais em um mês, eu tava muito rico, né? Ganhar 20 mil reais em 2 projetos. Se eu fechasse só um projeto ambiental, eu já estava ganhando muito bem, 10 mil reais num projeto ambiental. E se eu quisesse cobrar até mais barato um pouquinho aí, para ver se, se ficava mais barato, eu podia até cobrar 5 mil reais para mim naquela época. Eu me formei em 2014, então no 6º semestre, 7º semestre, devia ser aí 2012, 2013 por aí. Naquela época, a ideia de ter 5 mil reais em um projeto ambiental já era muito dinheiro para mim naquela época, tá? Então foi a primeira vez que legal, acho que eu vou querer trabalhar fazendo projetos ambientais. Mas aí veio a grande pergunta, né? Como é que eu vou fazer esses projetos ambientais? Quem é que precisa desses projetos ambientais? Será que aqui na minha cidade, que é uma cidade pequena, do interior, para você que não sabe, eu sou de Juazeiro do Norte, no interior aqui do estado do Ceará, e quem é que aqui vai precisar desses projetos, enfim. Mas isso ficou na minha cabeça, Aí, para quem me segue aqui há mais tempo, sabe, conhece um pouco da minha história. Depois, quando eu me formei em 2014, consegui um estágio, e desse estágio eu fui contratado, passei um tempo lá, e aí depois resolvi sair da minha empresa, abrir minha própria empresa, ter meu próprio negócio. Mas até lá eu não sabia como atuar. E eu realmente tive essa percepção na prática de quanto realmente vale no mercado de licenciamento ambiental um projeto ambiental, como por exemplo um plano de recuperação de áreas degradadas, um plano de controle ambiental, um estudo de viabilidade ambiental, um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Eu consegui realmente ver na prática. E aí fica a pergunta: será que realmente vale 10 mil reais? Será que a gente consegue faturar
R$ 10.000 com um projeto ambiental só, será que a gente consegue ganhar bem assim, trabalhando com licenciamento ambiental, mesmo numa cidade pequena, mesmo fazendo trabalho de licenciamento ambiental de empreendimentos comuns, como posto de combustível, como loteamentos, como clínicas odontológicas, mineradoras, fábricas, serrarias, revendas de gás? Será que realmente a gente consegue ter faturamentos assim? E é justamente isso que eu vim compartilhar com vocês hoje, tá? E para a gente entrar nesse tema, inclusive eu coloquei uma caixinha de perguntas e eu vi que teve aí uma galera respondendo. Então, bem-vindos aí, galera que está entrando, tá? Qualquer dúvida, vocês vão mandando aí nos comentários. Eu vi algumas perguntas bem interessantes, eu vou responder elas aqui também nessa live, tá? E você também vai poder me fazer pergunta. Então, para vocês entenderem como é que funciona essa questão do potencial financeiro de trabalhar com licenciamento ambiental, inclusive vou falar muito sobre isso já na primeira aula do nosso evento da semana que vem, que vai acontecer de 3 a 7 de julho. As aulas vão ser às 20 horas da noite, tá? Vou mandar o link lá no grupo do WhatsApp. Então, só quem vai ter acesso às aulas é quem se inscreveu. A primeira coisa que vocês precisam entender é o seguinte: é como funciona, de um ponto de vista geral, um trabalho de licenciamento ambiental, tá? Como é que funciona um trabalho de licenciamento ambiental? Se a gente pudesse fazer um resumo aí na prática mesmo, tá? Porque tem aquela teoria que a gente já ouviu, que tem lá no CONAMA, também tem as questões legais que tem no CONAMA 237, que tem no artigo 10 da Política Nacional de Meio Ambiente. E aí eu também vou falar sobre isso no evento, tá? Mais detalhadamente. Mas como é que funciona na prática? Resumidamente, só para a gente entender, para contextualizar essa live aqui, o tema dessa live, de uma forma bem objetiva, funciona da seguinte forma, tá? Você tem um empreendimento que é passível de licenciamento ambiental, e lá no evento eu vou falar bastante sobre isso, como é que você vai identificar se o empreendimento é passível ou não, enfim, todos esses detalhes, tá? E aí, para ele poder funcionar ou se instalar, ele precisa de prévio licenciamento ambiental. Então, qual é o nosso papel nesse caso? Nosso papel nesse caso é o seguinte: nós vamos ver com o órgão ambiental, que é o órgão ambiental competente pelo licenciamento, vai ser ou o órgão do seu estado ou o órgão ambiental do seu município, se seu município tiver órgão licenciador, tá? E você vai chegar e vai dizer o seguinte: olha, eu sou consultor ambiental e eu tô licenciando aqui um posto de combustível que ele está no processo de instalação, já está no meio da instalação, ele já fez algumas instalações, já cavou o buraco para colocar o tanque. Eu quero saber quais são os documentos, os projetos necessários que vocês pedem para fazer esse licenciamento. Geralmente vai ser uma regularização de licença de instalação, a modalidade, tá? Eu vou falar mais sobre isso detalhadamente lá no nosso evento da semana que vem, ok? Mas resumidamente aqui. E aí o órgão ele vai te entregar uma lista, tá? E vai dizer o seguinte, ó, por exemplo, ó André, para você licenciar esse posto de combustível, você precisa me apresentar esses documentos aqui dessa lista. Então, esses documentos aqui dessa lista são os documentos que você precisa me apresentar. Tem que fazer um requerimento. O requerimento você vai fazer online ou você vai fazer presencial. Geralmente é online hoje, tá? E aí, você precisa entregar isso aqui. E lá vão ter os documentos necessários, os estudos necessários. Então, por exemplo, lá vai ter um plano de controle ambiental, vai ter um memorial de caracterização do empreendimento, vai ter... pode ser que tenha um estudo de viabilidade ambiental, dependendo do caso. Então, esses são estudos comuns pedidos em licenciamentos ambientais, no âmbito do Estado, né? Que são aqueles empreendimentos que, de acordo com a Lei Complementar 140/2011, são empreendimentos de competência dos estados e municípios, impacto local e regional, ok? E qual é o seu papel? O seu papel é elaborar e assinar todos esses projetos? Não. Por quê? Porque lá você vai encontrar vários projetos e trabalhos, estudos ambientais, que são de caráter multidisciplinar. Então, por exemplo, quando eu vou licenciar uma indústria, um posto de combustível, o que eu faço? Eu não faço tudo sozinho e não assino tudo sozinho, tá? Atuar com licenciamento ambiental não é isso. O que você vai fazer? Você vai fazer uma parceria com os profissionais para fazer os trabalhos que você ou não pode assinar, ou não tem, sei lá, uma experiência, do ponto de vista de saber fazer o trabalho, e você acha melhor ter alguém ali fazendo junto com você, você vai chamar esse profissional e vocês vão fazer juntos e você vai estar à frente de todo o trabalho. Então, o que você vai fazer como um profissional consultor que atua com licenciamento, por exemplo? Você vai pegar as demandas, você vai ver o que o órgão está pedindo,
E você vai fazer as parcerias com profissionais que estão aí perto de você, na sua cidade, na sua região, para poder fazer aquilo que você não pode assinar, por exemplo, tá? E é por isso que, independente da sua formação, independente se você já tem registro no conselho de classe ou não, toda essa situação, você pode sim atuar com licenciamento ambiental, fazendo as devidas parcerias para que os trabalhos aconteçam, ok? E aí, nesse sentido, é que vem a questão de quanto custa mais ou menos um trabalho de licenciamento ambiental. Porque é em cima das demandas, tá? É em cima dos relatórios, dos trabalhos que o órgão ambiental pede, que você vai precificar os serviços de licenciamento. Inclusive, precificação, como calcular o preço de um trabalho, é algo bem recorrente que eu recebo aqui. E eu vou falar muito sobre isso lá no nosso evento da semana que vem. Como é que você vai calcular o preço dos seus primeiros projetos. Tá? Lá nesse evento eu vou te ensinar como você vai sair do zero aos primeiros contratos, se você ainda não atua, tá? Mesmo sem ter experiência, mesmo sendo iniciante. Vou te ensinar todo esse passo a passo, inclusive vou falar sobre precificação, como é que você vai fazer essa precificação desse serviço, ok? Mas, só para a gente contextualizar aqui, a precificação vai depender desses trabalhos, ok? Então, quais são os trabalhos mais comuns que tem dentro do licenciamento ambiental? Que eu estou falando de empreendimentos comuns que tem aí na sua cidade, na sua região, tá? Quais são os trabalhos mais comuns? Eu vou falar sobre alguns aqui para que a gente se familiarize e já vá falando sobre essa questão de retorno financeiro, tá? Então, trabalhos comuns. Vou dar exemplos aqui. O relatório de atividade potencialmente poluidora do IBAMA. Alguém conhece esse relatório? Já viu falar? Já fez algum desses? Vão falando aí, a galera que está ao vivo, a Dani, a Joelma, Nunes, Fernando, André, Daniel, Afonso. Vão falando aí. Vocês já fizeram trabalhos como esse? RAP, relatório de atividade potencialmente poluidora do IBAMA? Sim ou não? É um trabalho bem comum, tá? E é um trabalho que você consegue fazer, inclusive, não tem exigência de você assinar a anotação de responsabilidade técnica. E você pode estar fazendo trabalhos assim. A maioria dos empreendimentos que são passíveis de licenciamento também são passíveis de cadastro técnico federal junto ao IBAMA, tá? E, consequentemente, relatório de atividade potencialmente poluidora do IBAMA. É um relatório que você preenche online, tá? E que é um dos trabalhos mais comuns que a gente faz aqui, ok? Outro trabalho bem comum dentro do licenciamento ambiental é o cadastro ambiental rural, tá? O que é o cadastro ambiental rural? É um tipo de trabalho dentro da área de licenciamento ambiental que está totalmente envolvido com a área de licenciamento ambiental, que é uma exigência na maioria dos casos de licenciamento. Então, toda vez que o empreendimento ele for ou se instalar ou operar dentro de um imóvel rural, que tem um conceito legal para isso, tá? Lá no novo Código Florestal, o órgão vai exigir que esse imóvel tenha um cadastro ambiental rural. Então, eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido falar em cadastro ambiental rural. É um trabalho extremamente comum, tá? Inclusive uma demanda gigantesca. Eu fiz até uma pesquisa, deixa eu ver se eu acho aqui rapidão para mostrar para vocês. Fiz até uma pesquisa aqui de quantos cadastros ambientais rurais foram feitos só de abril a maio de 2023. Tá aqui, ó. Sabe quantos cadastros ambientais rurais foram feitos só de abril a maio de 2023, segundo o site oficial do gov.com? Foram feitos mais de 53.532 cadastros ambientais rurais, só de abril a maio de 2023. Mais de 53 mil cadastros ambientais rurais. E é um trabalho extremamente comum, extremamente, assim, muito presente em trabalho de licenciamento ambiental, tá? Pra você ver a quantidade de demanda que tem. E eu vou falar muito sobre isso lá no nosso evento, que vai acontecer semana que vem. Então, eu tô tocando nessa tecla aqui, porque a gente é esquecido das coisas, né? E é para você evitar de você esquecer, de você perder acesso a um conteúdo tão rico de informações gratuito como esse que você vai ter, tá? Então já deixa anotado aí, 3 a 7 de julho, semana que vem já tá em cima, ok? A Glaucia perguntou aqui, ó. Quando não tem cadastro no IBAMA, significa que ele é isento? Não, não significa que ele é isento. Você tem que consultar
a lista de empreendimentos que são isentos, que são passíveis de cadastro ambiental rural. Onde é que eu acho isso? Lá no site do IBAMA. Eu vou mostrar isso bem detalhadamente lá no evento da semana que vem, tá? Você vai lá, tem uma lista de empreendimentos que são passíveis de cadastro ambiental rural, inclusive a lista de empreendimentos que não são passíveis, são isentos, tá? E aí você vai ver, às vezes o empreendimento não tem lá, quando você faz a verificação no site do IBAMA, é porque está irregular. Então é um sinal, inclusive, de que ele está precisando de serviços e você pode, inclusive, incluir ele na sua lista de prospecção. Para você que está meio sem entender, fica tranquilo que eu vou explicar isso bem detalhadamente lá no nosso evento da semana que vem. Como é que você vai ir do zero aos seus primeiros projetos, tá? Até conseguir os 15K, os 15 mil reais por mês. Vou mostrar tudo e toda essa jornada detalhadamente lá no evento da semana que vem, tá? Quando não tem cadastro no IBAMA, significa que posto de combustível é isento. Posto de combustível não é isento. Não é isento. São pouquíssimos empreendimentos que são isentos de cadastro ambiental, de cadastro técnico federal do IBAMA. Pouquíssimos empreendimentos. Só aqueles muito pequenos, microempreendedores individuais, alguns só. Quando é pessoa física, nem tem nem CNPJ, em alguns casos. Mas a grande maioria são passíveis. E todos os empreendimentos que eu vou citar como exemplo na nossa aula 1 do nosso evento, ou seja, na segunda-feira, dia 3, às 8 horas, são passíveis de licenciamento ambiental e são passíveis de cadastro ambiental rural, ou de cadastro técnico federal, tá? E precisam de um RAP, fazer esse relatório de atividade potencialmente poluidora, que é um dos relatórios mais comuns, tá? Então, além dele, tem um CAR, outro tipo de serviço muito comum, a outorga de uso de recursos hídricos. Cara, extremamente comum. Toda vez que um empreendimento precisa captar água de algum manancial, de acordo com a Política Nacional de Recursos Hídricos, é necessário fazer a solicitação da outorga junto ao órgão competente, o órgão de gestão de recursos hídricos, que não é, na maioria dos casos, o mesmo órgão responsável pelo licenciamento ambiental. Na maioria dos casos não é. Em alguns casos eu já vi, mas são raríssimos, tá? Geralmente você tem uma divisão de competência nesse sentido, tá? O órgão que dá a outorga, que faz o procedimento de outorga, geralmente não é o mesmo órgão que vai emitir a licença. Mas vamos aqui citar um exemplo prático. Cara, você vai licenciar uma indústria, tá? E nessa indústria, o cara vai ter que captar água para poder, enfim, qual é o tipo de processo industrial, de processo de transformação que não usa água? Se a gente for fazer uma pesquisa dos tipos de empreendimento, quer dizer, do consumo de água no Brasil, se a gente for fazer essa pesquisa, onde é que está tendo mais consumo de água, você vai ver que está dentro de empreendimentos agropecuários, está dentro de empreendimentos industriais, que é onde há a captação de água para poder, enfim, funcionar o trabalho, o empreendimento, tá? Então, na hora que você for fazer o licenciamento de uma atividade e o órgão vê no memorial de caracterização do empreendimento, que é um relatório que está aqui, que eu vou já falar sobre ele, tá? Que você vai captar água de algum manancial, o que ele vai fazer? Ele vai exigir que você apresente a outorga. Então, em 99% dos casos, você só tira uma licença ambiental, o órgão ambiental só emite a licença ambiental se você apresentar outorga. Se houver captação de água, que na maioria dos casos acontece captação de água. O único empreendimento que não é muito comum você ter captação de água são empreendimentos de mineração. Porque o cara vai estar extraindo areia, não tem lá, não vai haver um beneficiamento do mineral, a não ser que esteja um beneficiamento incluso. Como eu já vi casos de extração de areia, que o cara construiu uma peneira lá enorme para produzir areia lavada através de areia fina. Então, ainda hoje acontece uma escassez de areia de rio, tá? Que é uma areia que tem um valor de mercado muito maior, uma areia com muito mais qualidade. E aí o empreendedor diz, cara, não está tendo local para eu extrair areia de rio, não, pois eu vou fazer o seguinte, eu vou construir aqui um equipamento que eu consiga fazer um beneficiamento da minha areia fina e fazer com que ela vender como se fosse areia lavada. Vou fazer aqui uma peneira, vai estar lavando a areia, vai fazer um processo, né? Então esse processo é um beneficiamento, e aí ele teve que captar água e consequentemente teve que
fazer a outorga, tá? Loteamentos, cara, abastecimento de água no loteamento. A maioria dos casos, o cara vai cavar um poço ou o cara vai fazer alguma coisa, tá? Para poder justificar o abastecimento de água daquele loteamento. E quando ele vai fazer isso, o que ele tem que fazer? Uma outorga, tem que solicitar a outorga. Então, a outorga e o licenciamento ambiental, eles caminham juntos. Se você for analisar, eu vou trazer esses dados para vocês no evento, tá? Inclusive, um dado que mostra se o número de licenças ambientais emitidas no Brasil está crescendo ou está caindo nos anos de 2020 a 2023. Eu trouxe esse dado, não foi fácil de achar, não é um dado fácil de achar, mas eu trouxe para vocês, para a gente analisar o mercado, ok? Coisa que eu nunca vi ninguém fazendo, inclusive. Então, se a gente for analisar a emissão de outorgas, tá? As demandas de outorgas acompanham o licenciamento ambiental. Porque tudo que envolve captação de água em um manancial, seja ele superficial ou subterrâneo, vai ser necessário a outorga. Então é um serviço muito comum que você pode estar fazendo. Lá, mas eu não posso assinar estudo hidrogeológico, que é um dos estudos que são cobrados. Lá eu não posso assinar estudos que envolvem instalação de poço, eu não sei como é que faz isso. Cara, você faz uma parceria com quem faz essa parada e tá tudo certo, velho. Eu não posso assinar estudo hidrogeológico também não. Eu não posso assinar projeto de poço não. Só quem pode fazer isso, na maioria dos casos, é um geólogo ou alguém que tem uma especialização muito forte em hidrogeologia ou um engenheiro de minas. Eu não posso assinar, eu sou engenheiro ambiental, mas eu não deixo de fazer esses trabalhos, porque eu capto o cliente, eu aprendi a prospectar, eu aprendi a gerar demanda. Então eu prospecto o cliente, fecho o contrato e chamo um geólogo que tem aqui. Lá onde é que eu encontro esses profissionais da minha cidade? Lá no evento eu vou ensinar exatamente como é que você vai fazer para encontrar as parcerias certas para fazer os trabalhos junto com você, tá? Quando você não puder assinar. E mesmo assim ainda ter o seu faturamento, a sua margem de lucro, você ainda ser muito bem pago com isso, ok? Então vamos lá. Outorga, um dos trabalhos mais comuns. Outro relatório bem comum aqui, o memorial de caracterização do empreendimento, ou em alguns locais ele é chamado de memorial descritivo, tá? O que é esse memorial de caracterização do empreendimento? É porque é o seguinte, tá? Quando você vai fazer o requerimento de uma licença, o que o órgão te entrega é um checklist meio que padronizado para aquele segmento. Exemplo, você vai fazer um licenciamento de uma indústria cerâmica, aquela indústria que produz telhas e tijolos, que é extremamente comum, tá? Lá vai ter um checklist para você licenciar de acordo com a modalidade, a fase daquele empreendimento, para você licenciar indústrias, ok? Só que não tem como o órgão saber, o técnico do órgão saber, as características específicas daquele empreendimento que você vai licenciar, porque nem toda indústria cerâmica é igual. Aqui, por exemplo, na cidade vizinha, uma das cidades que eu atuo, tem umas 8 cerâmicas e todas são diferentes. O forno é diferente do outro, uma tem 2 fornos, o outro só tem um é maior e o outro é menor, uma tem 3 chaminés, a outra só tem uma. Então não tem como saber as características específicas do empreendimento. Então o que ele pede? Ele pede lá no checklist inicial um relatório, um estudo, onde você vai escrever quais são as características específicas daquele empreendimento. E esse estudo é o memorial de caracterização do empreendimento, ou em alguns locais é chamado de memorial descritivo. Nesse memorial, o que você tem que colocar? Lá ele vai dizer o que você coloca lá no checklist, tá? Ele vai dizer, olha, inserindo informações sobre o fluxograma operacional do empreendimento, como é que vai ser a captação de água, se vai gerar efluente, quais são os resíduos que vão ser gerados. Então, uma visão geral, o memorial de caracterização do empreendimento é uma visão geral, um desenho geral do empreendimento, para que o técnico que vai analisar o licenciamento, ele entenda o que é aquela atividade, quais são as especificidades daquela atividade, ok? Então vai ser um forno, vai ter um forno, tá? Enfim, é um relatório, tem um termo de referência lá que ele sempre dá, ok? E é um dos estudos mais comuns que tem no licenciamento ambiental. E geralmente você não precisa ter
uma formação específica para poder fazer um memorial de caracterização de empreendimento. Porque, como eu falei, é um apanhado geral, não é nenhum projeto ou um estudo detalhado que ele vai pedir, tá? Então, eu mesmo já assinei memorial descritivo para diversos segmentos, inclusive para mineração, que geralmente quem domina mais é o engenheiro de minas, é o geólogo, tá? Eu já assinei como engenheiro ambiental e deu tudo certo. Por quê? Porque eu não estou fazendo nada demais. O que eu estou fazendo é descrever, fazer um resumo, uma descrição, tá? Uma descrição do empreendimento. E isso passa. Não tem nada que te impeça de fazer um trabalho como esse e assinar, ok? É um dos trabalhos dentro do licenciamento ambiental. Outro trabalho bem comum, o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, PGRS. Alguém aqui já fez algum PGRS na prática, em algum trabalho de licenciamento ambiental ou não? Sim ou não? Cara, eu anotei aqui um resumo do que eu ia falar dos tópicos da live, perdi. Isso que eu estou procurando aqui, mas sem problema. Alguém já fez? João não colocou não, Fernando colocou sim. Massa, Fernando, tu fez pra quê? Achei, ó. Tu fez pra que tipo de empreendimento, cara? Zilene colocou que fez também. Vocês fizeram pra qual tipo de empreendimento esse PGRS? Foi um PGRS ou foi um PGRSS? Ou foi construção civil? Trocar uma ideia? Toda vez que o empreendimento, olha, a Juliana colocou PGRSCC, Construção Civil, e PGRSS, Serviço de Saúde. O Fernando colocou aqui, ó, Centro Esportivo para Centro Esportivo, lavagens. Então, para vocês verem, tá? Empreendimentos, oficinas mecânicas. Então, ó, são todos empreendimentos que, na maioria dos casos, são passíveis de licenciamento ambiental, tá? E para você ver como o PGRS é bem comum, tá? Até para oficinas mecânicas, eu também já fiz vários PGRS para oficinas mecânicas, oficinas de funilaria e pintura também, tá? Que é um empreendimento licenciável. Centro esportivo, empreendimento de lavagem de veículos, são os lava-jatos, também geralmente exigem um PGRS. Fala, Caetano, beleza, cara? E é bem comum, tá? Então é um relatório muito comum que, a maioria dos casos, você vai poder assinar. Eu já vi casos de vários profissionais assinarem para diversos segmentos, tá? E como eu falei, se você não pode assinar, isso não te impede de saber, de aprender a fazer e chamar uma parceria para assinar junto contigo o trabalho, para dar uma lida, dar umas considerações, que é o que eu faço muito aqui, tá? Tem muito trabalho que eu não posso fazer, que eu não posso assinar, na verdade, né? Que eu não posso assinar. Mas eu aprendi a fazer, eu faço o trabalho, mando para o profissional que é legalmente habilitado ler, fazer as considerações que ele quer fazer, geralmente ele não faz nenhuma consideração, e assina, mas ele leu, assina junto comigo, eu assino junto com o profissional, tá? E fica tudo certo. Então, olha, eu sempre falo uma coisa, tá? E isso, inclusive, muita gente critica eu falar isso, mas enfim, não tô nem aí. Eu falo mesmo porque é do mercado. Eu vivi o mercado, eu vejo isso todo dia e não vejo problema nenhum em falar isso, tá? É mais importante, em muitos casos, é mais importante você saber fazer do que simplesmente você poder fazer, poder assinar. Que tem muita gente que pode assinar, mas não sabe fazer. Quantos profissionais saem da faculdade, vão fazer o registro com conselho de classe, mas se botar para fazer um projeto não sabe fazer? Pode assinar, mas não sabe fazer. Enquanto tem profissionais que não podem assinar, mas sabem fazer. Eu aprendi a fazer todos esses projetos que eu estou falando para você bem antes de me formar. Por isso que às vezes chegam alguns estudantes para mim, lá, será que eu consigo atuar ainda estando na faculdade? Eu falo, ó, cara, deixa eu te falar uma coisa, tá? Os projetos na prática de licenciamento ambiental, você não vai aprender na faculdade não, tá? Então nada te impede de aprender a fazer esses trabalhos com quem atua, com quem já faz
e ganha dinheiro com isso, quem está no mercado, pegar essa experiência de quem já atua, aprender a prospectar clientes enquanto ainda está na faculdade e terminar a faculdade já com seus próprios clientes, fazendo as parcerias quando não pode assinar um trabalho. Não vejo problema nenhum com relação a isso, tá? Então, já fica esses pontos aí para vocês entenderem. A Rosenildo colocou lá, me explica sobre a licença de pastagem, que órgão que responde por isso, quem assina, só um resumo, vou falar sobre isso, criação de bovinos, bovinocultura, eu vou falar sobre isso. Isso é um dos exemplos que eu falo lá no evento da semana que vem, tá? É um dos exemplos que eu cito lá de empreendimentos comuns que são licenciáveis e que tem um alto potencial de retorno financeiro se você licenciar, ok? Então, eu vou falar sobre isso. Vamos lá. Bovinocultura é um empreendimento licenciável. Para você saber se o empreendimento é licenciável ou não, você tem que fazer duas coisas. Primeiro, é você ver o que está no artigo 10 da Polícia Nacional do Meio Ambiente e no artigo 1 da Resolução CONAMA 237, de 97. Lá ele caracteriza o que o empreendimento tem que ter para poder ser passível de prévio licenciamento ambiental. Então, ele tem que, toda atividade que consome recursos ambientais e que tem um potencial poluidor degradador ou tem um potencial de, sob qualquer forma, causar um dano ao meio ambiente, ele precisa de prévio licenciamento ambiental. Então ele já abre um leque enorme de possibilidades para você trabalhar com licenciamento ambiental, que hoje em dia é difícil você imaginar uma atividade, um empreendimento mesmo, que não tem consumo de recursos naturais, que não tem um potencial de causar um dano ao meio ambiente, que não tem uma expectativa de causar um impacto, por menor que seja, no meio. Então é muito difícil você imaginar uma atividade dessa, uma atividade que tem aí na tua cidade que não seja passível, tá? De licenciamento. E eu falo vários exemplos disso lá no evento. A bovinocultura está inclusa, tá? Então quais são os projetos que estão envolvidos, por exemplo, no empreendimento de bovinocultura, que inclusive eu estou licenciando um desses agora, nesse momento, tá? Vai envolver plano de recuperação de áreas degradadas, vai envolver autorização para supressão vegetal, vai envolver o memorial de caracterização do empreendimento, vai envolver plano de controle ambiental, vai envolver plantas georreferenciadas, que também é um dos relatórios mais comuns, vai envolver elaboração de cadastro técnico federal, CTF-APP, que é atividade potencialmente poluidora, e, consequentemente, o relatório de atividade potencialmente poluidora do IBAMA, tá? Pode envolver um plano de gerenciamento de resíduos, dependendo de como é que vai funcionar essa bovinocultura aí, tá bom? E esses são alguns dos estudos. Isso eu estou falando aqui o básico, tá? O que com certeza vai ser cobrado. Mas cada estado e cada órgão licenciador, ele define os critérios que vão ser adotados no licenciamento. Então nós temos a Lei Complementar 140 de 2011, que dá autonomia para cada estado e cada município, ou seja, cada órgão ambiental estadual e municipal, se o município tiver órgão licenciador, ditar como é que vai funcionar o licenciamento. Então, a lista exata, quem vai dizer é o órgão. Mas não tem como fugir desses projetos que eu falei. Porque todas as demandas do licenciamento, eles estão relacionados aos aspectos e impactos ambientais que o empreendimento causa. Por isso que você tem a multidisciplinaridade, a diversidade dentro do licenciamento ambiental. Porque cada empreendimento tem seus próprios aspectos e tem seus próprios impactos. Ok? Então esses são alguns estudos. Licença de pastagem, que órgão que responde. Então você vai ter aí o órgão ambiental licenciador, tá? Geralmente no órgão ambiental licenciador ele vai estar também fazendo os trabalhos relacionados a serviços florestais, se precisar de uma autorização de supressão vegetal, junto com o IBAMA, tá? Se for ter captação de recurso hídrico de um manancial, seja ele superficial ou subterrâneo, você vai ter o órgão de gestão de recursos hídricos do teu estado, que não necessariamente vai ser o mesmo órgão ambiental do seu estado, tá? Porque são competências diferentes, então vai ter que pedir uma outorga lá nesse órgão de gestão de recursos hídricos, ok? E esses são os órgãos que estão envolvidos, cara. Tirando os órgãos da prefeitura, geralmente no licenciamento vai pedir uma anuência. Essa anuência é um documento administrativo, tá? Que você pede lá na prefeitura, na secretaria que está relacionada a isso, que isso também vai variar de prefeitura para prefeitura, tá? E esses são os órgãos que estão envolvidos, ok? Para esse tipo de atividade. E eu falo mais sobre isso no nosso evento, eu falo sobre vários empreendimentos comuns,
como é que funciona, se são passíveis ou não. Na aula 2 eu ainda dou mais detalhes, porque na aula 2 é aí que eu vou te ensinar como é que você vai fechar seus primeiros contratos. Então a gente vai falar sobre que segmentos escolher, quais são os principais serviços, tá? Qual é o jeito certo de começar. Tem muita gente que comete muitos erros na hora de começar seu próprio negócio. Então, se você participar desse evento, você já vai começar acertando, o que é uma grande vantagem, tá? Eu não tive esse privilégio de começar acertando, porque eu não tinha ninguém lá atrás para me ensinar. Hoje você tem essa oportunidade, todo mundo que está aqui tem. E não deixe de participar do evento, tá? Além do PGRS, plano de recuperação de áreas degradadas, plano de controle ambiental, estudo de viabilidade ambiental, autorização para supressão vegetal. Toda vez que o empreendimento ele precisar fazer desmatamento, vai ser necessário algum tipo de trabalho de autorização para supressão vegetal. Então, se você imaginar, a maioria dos empreendimentos eles estão instalados, como por exemplo indústrias, loteamentos e até empreendimentos agropecuários estão instalados na zona rural. Então, provavelmente eles vão ter que fazer um desmatamento, eles vão ter que fazer uma supressão vegetal, vai precisar da autorização. Nessa autorização tem os seus projetos que pedem e você pode estar fazendo, com parcerias, se você não puder assinar tudo. Outro relatório bem comum, relatório de acompanhamento e monitoramento ambiental. O que é isso, Lai? Toda vez que uma licença ambiental sai, ela sai cheia de condicionantes. É muito importante vocês entenderem isso. Ela sai cheia de condicionantes, tá? E essas condicionantes são exigências que o órgão coloca lá impresso na licença para você acompanhar a atividade. Porque não basta só a licença ambiental sair. Ela precisa ser mantida. O órgão quer saber se as medidas de controle, mitigação e prevenção de impactos ambientais que você colocou nos estudos que iriam ser executados, serão realmente executados durante a operação ou a instalação do empreendimento. Então ele coloca exigências, coloca condicionantes. Uma dessas é o relatório de acompanhamento e monitoramento ambiental. É um relatório que você vai fazer de acordo com o termo de referência que o órgão entrega, tá? Onde você vai colocar lá o que está sendo feito, a quantidade de resíduos que foi gerado naquele ano, por exemplo, a quantidade de materiais perigosos que foi transportado, por exemplo, se for um empreendimento de transporte de material perigoso. Dependendo do empreendimento, você vai ter as informações totalmente relacionadas ao quê? Aos aspectos e aos impactos ambientais da atividade. Então, não é só fazendo trabalhos pontuais e licenciando o empreendimento que você ganha dinheiro. Você ganha dinheiro também acompanhando esses empreendimentos. Então, por exemplo, eu tenho clientes que estão comigo há mais de 4 anos, consecutivos, renovando o contrato a cada ano. Me pagam um valor todo santo mês, para poder eu acompanhar e manter o empreendimento regularizado. Não é só licenciar, é manter o empreendimento regularizado. E isso depende de um trabalho de acompanhamento. Ok? Inclusive, hoje mesmo, não sei se a Glaucia ainda está aí, tá? A Glaucia ela é aluna da mentoria e ela fechou o seu primeiro contrato hoje. Ela entrou na mentoria dia 5 de junho, então esse mês, do zero, nunca fez nenhum trabalho na vida e conseguiu fechar já seu primeiro contrato em menos de 30 dias. E inclusive um trabalho que vai ser tanto a entrega do relatório como o acompanhamento do empreendimento, tá? É um exemplo. Essas são as duas formas de você gerar renda, de você ganhar dinheiro com licenciamento. Fazendo trabalhos pontuais, como por exemplo, licenciando uma atividade, fazendo um PRAD, um PCA, um EVA, um PGRS, e acompanhando. Tá? E preste atenção, não é um ou outro, não. Você vai juntar os dois. Você vai ganhar dinheiro entregando os trabalhos e você vai ganhar dinheiro acompanhando o empreendimento. Como é que eu faço isso? Participe do evento da semana que vem, que na aula 2 eu vou ensinar como você faz isso. Ok? E obviamente, para entender a aula 2, você tem que ter assistido a aula 1. É um quebra-cabeça, tá? As peças você tem que ter todas. Sequencialmente. Então, além do ramo, plantas georreferenciadas. Cara, não existe nenhum trabalho de licenciamento ambiental que você for fazer na sua vida que você não vai ter que fazer uma planta. Você não vai ter que fazer uma planta georreferenciada. Em todos os trabalhos, dos mais simples aos mais complexos. Lá eu não sei fazer uma planta, já falei. Ou você aprende a fazer, ou você terceiriza o trabalho. Eu terceirizo os trabalhos que envolvem plantas aqui da minha empresa. Eu terceirizo. Chama um profissional que sabe fazer e faz com você, cara, a planta.
Você combina o seguinte com ele: olha, eu vou para o campo, vou coletar todos os dados que você quer que eu colete. Se você não quiser, você não precisa nem ir para o campo comigo, porque eu vou entregar todas as informações para você. O que você precisa? E aí, quanto mais participação no trabalho você tiver, maior vai ser sua margem na questão de quanto vocês vão ganhar, né? E é você que vai pagar para ele. E esse valor vai estar dentro da precificação do serviço. Então todo mundo sai ganhando. Às vezes você não precisa ficar estudando eternamente para aprender a fazer tudo, para só depois disso atuar. Não. Você escolhe o que você quer fazer e escolhe o que você quer terceirizar. É assim que eu faço. Eu não preciso. Quando eu estava começando, eu pensei em fazer uma faculdade de engenharia de Minas, porque eu queria trabalhar com mineração e como engenheiro de Minas, na minha cabeça, eu poderia atuar muito melhor do que como engenheiro ambiental. Ainda bem que eu não fiz isso, porque ia ser uma perca de tempo enorme. E nada de errado com a faculdade de engenharia de Minas, nada de errado com isso. Porque ao invés de eu passar mais 5 anos estudando, eu chamo um cara que já é formado e para fazer o trabalho comigo, pô. Não faz sentido você ficar, entendeu? Não sei fazer uma planta. Não quero, para aprender vai demorar e tal. Chama uma pessoa que sabe fazer. Tem muita gente. Se você chegar no seu Instagram e dizer: eu estou precisando de um profissional que sabe fazer planta, vai aparecer um monte para fazer. Tá? E eu vou ensinar como é que você encontra essas parcerias da melhor forma possível, tá? Plano de referenciada, estudo ambiental simplificado. O que é esse estudo ambiental simplificado? Na maioria dos casos que você tem licenciamento de empreendimento de impacto local e regional, você não vai ter EIA-RIMA. Só em alguns casos muito raros você vai ter um EIA-RIMA dentro de um licenciamento de impacto local e regional, que são os empreendimentos comuns que tem na nossa cidade. Então, meio que para substituir, tá, um EIA-RIMA, que é um negócio maior, para um negócio mais, entendeu, mais complexo, para atividades bem maiores, que tem um impacto muito maior no meio, muito mais significativo, alguns órgãos pedem estudo ambiental simplificado, que é um estudo ambiental e ele dá o termo de referência. É um estudo que muitas vezes simplificado só tem o nome de simplificado, mas tem um termo de referência bem complexo para você fazer. E você pode estar fazendo, você pode estar terceirizando parte do trabalho, pode fazer uma terceirização parcial ou uma terceirização total. Geralmente eu recomendo que você faça uma terceirização parcial do serviço para que sua margem seja a maior possível, tá? E esse é também um dos estudos mais comuns. E por último, os relatórios de execução dos projetos. O que são esses relatórios de execução dos projetos? Vai começar uma reforma aqui agora do lado. Mas enfim, vamos lá. Um relatório de execução de projetos. Toda vez que o órgão pedir um projeto ambiental para fazer, como um PRAD, um PGRS, um PCA, ele vai exigir que você execute esse estudo. Tá? E não é só exigir de boca, ele vai colocar isso como um condicionante. Olha, apresentar semestralmente, apresentar trimestralmente o relatório de execução de projetos do projeto ambiental que eu pedi. Então, por exemplo, um relatório semestral do PGRS, um relatório semestral de um PCA, um relatório trimestral de um PRAD, entendeu? Basicamente isso. E ele vai estar pedindo isso. Então isso é a recorrência, inclusive, dentro do licenciamento ambiental. Você tem uma recorrência. Não só tirar a licença, mas também acompanhar o empreendimento para que ele se mantenha regularizado. Ok? Esses são os principais estudos que tem dentro de um licenciamento ambiental. E chegou o momento agora de eu falar um pouco de média de preço para vocês, tá? Eu coloquei umas enquetes aí antes de fazer a live, sobre assim, perguntando o seguinte: quanto é que você acha mais ou menos que você iria ganhar para fazer um licenciamento ambiental de um posto de combustível, do zero ao posto funcionando? Aí eu coloquei de 1 a 3 mil reais, de 3 a 5 mil, de 5 a 10 mil, acima de 10 mil. Eu coloquei lá as opções, tá? Não sei se você chegou a ver as enquetes. E eu estava dando uma olhada nas respostas, tá? Eu fiz outros exemplos também. Eu perguntei assim: quanto é que você acha que você iria ganhar para fazer um plano de recuperação de áreas degradadas? Para um loteamento ou uma indústria, tá? de médio porte. E aí coloquei as faixas de preço e pedi para o pessoal marcar. Eu acho interessante porque isso é uma das perguntas mais recorrentes que eu recebo. Quanto é que custa? Você devia falar um pouco mais sobre os relatórios, quanto é que custa.
qual é o potencial de retorno financeiro que atuar com licenciamento ambiental tem, tá? E eu vou falar um pouco sobre isso. Primeira coisa que vocês precisam saber, para depois não estarem fazendo cortes meus aqui dizendo que eu estou dizendo que tem um preço tabelado. Não existe preço tabelado no licenciamento ambiental. Cada profissional, você tem a liberdade de cobrar quanto você acha justo cobrar. O que eu te recomendo? Que use uma metodologia de precificação. Não fique precificando assim, eu vou imaginar quanto seria isso. Não, faz uma metodologia. Pega uma base de cálculo, constrói uma planilha. Inclusive, para todos os meus alunos, eu forneço planilhas de precificação que eu... Acho que deu uma pausa aí e voltou, né? Planilhas de precificação que eu mesmo uso no meu trabalho de licenciamento, para que a pessoa se norteie. Tem uma metodologia de precificação, mas saiba que você vai ter a liberdade para cobrar quanto você achar justo por qualquer trabalho de licenciamento, tá? Mas vamos falar aqui uma média de preço para você licenciar um posto de combustível do zero. Vamos imaginar que alguém chegou para você e disse, olha, eu quero construir um posto aqui, queria que você me norteasse, mais ou menos, dissesse mais ou menos o valor. Você sabe quanto custa em média para você licenciar um posto de combustível do zero, fazer um licenciamento? Você não tem uma precificação menor. Esse serviço não pode custar mais, tá, do que R$20.000. Eu estou falando um preço por baixo, porque eu já licenciei vários, eu já perdi as contas de quantos postos de combustível eu já licenciei durante essa minha jornada na consultoria, trabalhando com licenciamento. E R$20.000 foi um preço que eu cobrava lá em 2015. Nós estamos em 2023, tá? Então, por menos do que isso, é o preço menor que você vai estar ganhando para fazer um licenciamento de um posto de combustível. Todo dia abre um novo posto de combustível no Brasil. Pelo menos uns 1.000. Todo santo dia, tá? E tem vários profissionais que estão fazendo isso que você poderia estar fazendo se você estivesse atuando nessa área. Por isso que eu acho importante você participar do evento, porque eu vou ensinar isso, como é que você faz isso, tá? Enfim, não é menor do que R$20.000. Um PRAD para um empreendimento de médio porte, tá? Um loteamento, uma indústria, uma atividade de extração mineral. Cara, entre 10 e 15 mil reais. Entre 10 e 15 mil reais. E aí é o seguinte, você pode estar pensando, não, mas esse preço é alto demais, e eu não sei se é isso mesmo. Tem muita gente que teve uma pessoa, um dia eu fiz um vídeo assim, teve uma pessoa que colocou, não, pois esse preço aí tá muito fora da minha realidade. Um dia eu cobrei R$500 para renovar uma licença de um posto. Cara, você está cobrando muito barato pelo seu serviço, está vendendo muito mal o seu serviço. Eu não posso fazer nada quanto a isso. Em todos os mercados tem uns profissionais que cobram o preço justo e tem uns profissionais que estão caindo na prostituição do mercado. Em todo mercado tem prostituição de mercado, tá? Não é só na área ambiental. Agora, se você souber prospectar clientes da forma certa, calcular o seu preço da forma correta e saber passar o valor do trabalho na hora de uma reunião de apresentação de proposta, você vai poder cobrar o valor justo sim, tá? E falar, todo mundo fala, aqui na internet tem muita gente que fala coisa que não faz, tem muita gente aqui falando o resultado que não tem. Então, para dar um exemplo claro para vocês, eu trouxe aqui 2 notas fiscais de trabalhos que eu fiz esse mês de junho, tá? Só para mostrar para vocês que o que eu estou falando não é porque eu sonhei e acho que é isso, pesquisei no Google. Não, é porque eu trabalho com isso há 9 anos. Então eu sei o que eu estou falando. Não estou aqui para estar iludindo ninguém de que... Não, cara, é a realidade no mercado de licenciamento ambiental, ok? Então tá aqui, ó, uma nota fiscal. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui, tá meio escuro, mas eu vou tentar mostrar aqui, ó. Isso aqui, ó, uma nota fiscal da minha empresa. A minha empresa é essa aqui, ó, LPCA, consultoria... LPCA, consultoria, projetos e treinamentos limitado, ó, tá aqui, ó. Vocês estão vendo aí? Dá um ok, vocês estão vendo aí, tá? Isso aqui é uma nota fiscal. Essa nota fiscal, ela foi emitida, cadê a data dela? 26 de junho, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. 26 de junho, vocês estão conseguindo ver aí, 26 de junho, tá? É uma nota fiscal de um plano de recuperação de áreas degradadas. Plano de recuperação de áreas degradadas que eu fiz aqui para o empreendimento de médio porte. Olha o preço que eu cobrei para fazer esse trabalho, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Vocês estão vendo aí, sim ou não? Vocês estão vendo aí?
Comentem, comentem. Tá dando pra ver o preço, galera? Falem aí nos comentários. Esse foi o preço do serviço que eu cobrei para fazer esse PRAD. Ok? Está dando para ver aí. Foi 17 mil reais que eu cobrei para fazer esse PRAD. Ok? A Joelma deve ter visto inclusive o nome da empresa. A Joelma conhece essa empresa, tá? E foi um PRAD, um dos trabalhos que eu fiz esse mês, tá? O João Cleverson disse que não deu para ver, cara. O que é que você não viu? Você não viu o nome da empresa? Você não viu o valor? O que é que você não viu? Deixa eu ligar essa luz aqui rapidão, só um minutinho. Agora melhorou, né? Então vou mostrar de novo aqui que estava escuro, ó. Essa nota fiscal, foi a nota fiscal que eu tirei dia 26 de junho, tá? Tá aqui o nome da minha empresa, LPCA, Consultoria, Projetos e Treinamentos Limitada, tá? Foi um plano de recuperação de áreas degradadas, tá aqui o nome, ó. Elaboração de plano de recuperação de áreas degradadas. E o valor foi esse aqui, ó. Aqui meu dedo, ó. O valor foi esse daqui, ó. 17 mil reais. 17 mil reais. Por que eu tô fazendo isso aqui, galera? É pra eu ficar impressionando com o dinheiro que eu ganho? Não. É porque aqui na internet tem muita gente que fala o que não faz. Tem muita gente, tá? Que fica dizendo que tem resultado que não tem. E eu entendo quando vocês desconfiam. Eu entendo quando vocês desconfiam. E é por isso que eu tô fazendo isso aqui. Eu tô mostrando, tá? E eu trouxe outro também. Eu trouxe outro aqui que foi uma nota fiscal que eu tirei também nesse mês de junho, que foi de um acompanhamento mensal que eu fiz, tá? É um trabalho de mensalidade, porque como eu falei, você tanto ganha dinheiro fazendo o licenciamento, é um tipo de contrato pontual, como você também ganha dinheiro acompanhando as atividades, fazendo acompanhamento periódico. Você ganha uma mensalidade para estar cuidando e mantendo todas as condicionantes da licença em dias. Isso aqui foi uma nota fiscal de acompanhamento, tá? Mais uma vez vou mostrar para vocês. Tá aqui, ó, o nome da minha empresa. Cadê aqui? LPCA Consultoria, Projetos e Treinamentos Limitada é o nome da minha empresa de consultoria ambiental, tá? E não fantasia lá, é um projeto de consultoria ambiental. E tá aqui o serviço, ó. Acompanhamento. Tá aqui, ó. Deixa eu ler para vocês. Acompanhamento mensal e monitoramento ambiental. Aqui, ó. Acompanhamento mensal e monitoramento ambiental. Referente a junho, tá? Tá aqui, ó. Referente a junho de 2023. Sabe quanto foi o valor de uma mensalidade? Tá aqui, ó. Estão conseguindo ver? 7 mil reais. 7 mil reais foi uma das mensalidades. Uma das mensalidades que eu recebo para acompanhar uma atividade trabalhando do meu próprio escritório, que poderia ser até da minha própria casa. Você não precisa ter um escritório para trabalhar com licenciamento ambiental. Com controle dos meus horários. Eu vou fazer visitas lá uma vez ao mês. Uma vez, às vezes, 2 vezes ao mês, quando o empreendedor precisa, tá? Acompanhando os trabalhos do meu computador, usando o meu computador para poder acompanhar os trabalhos. 7 mil reais por mês, com um só trabalho. Então, só com esses 2 trabalhos, que na verdade eu fiz muito mais do que esses 2 trabalhos nesse mês de junho, já tem um faturamento de quanto aqui? 17 mais 7, dá quanto? Sou muito ruim de matemática, dá quanto aí? Soma aí para mim. 24 mil reais, né? 17 mais 7, 24, né? Só nesses 2 trabalhos, 24 mil reais entrou para minha empresa.
Dois trabalhos dos mais comuns que tem dentro do licenciamento ambiental. Aí eu te pergunto, será que esse mercado tem potencial de dar retorno de faturamento bom? Qual o potencial de retorno financeiro que esse mercado tem? Será que é bom? É um excelente retorno. Isso aqui que eu estou fazendo com vocês aqui, essa live, é uma pequena introdução do que vocês vão ver lá no evento. Porque aí você pode pensar, não, mas você é experiente, você é um cara muito bom, já é experiente, e eu estou começando do zero. Eu vou mostrar para vocês vários casos de alunos que começaram do absoluto zero e estão tendo resultados tão bons quanto esse e até melhores do que esses aqui. Vou dar um spoiler para você. Tem aluno que começou do zero e fechou mais de 80 mil reais de contratos de licenciamento ambiental, depois que tiveram acesso ao caminho que vocês vão ter acesso na semana que vem no curso, tá? Vamos ler aqui o que vocês falaram. Vamos lá. Vocês comentaram aqui algumas coisas. Deixa eu voltar aqui. Joelma, sim. Isabel. Sou formado em ecologia e análise ambiental e queria tanto atuar na área. Cara, você tem... Anne, acho que é Anne, né? Seu nome. Você tem total potencial de atuar na área de licenciamento ambiental. Formado em ecologia e análise ambiental. Tem muitas oportunidades. Participe do evento da semana que vem que eu vou lhe provar que você vai encontrar oportunidade para você atuar. Ok? Combinado? Você pode sim atuar nessa área, mesmo começando do zero. A gente tem que começar a entender que esse caminho de ficar dependendo de emprego, de carteira assinada, de currículo, de uma vaga de concurso, é uma das possibilidades e não é a melhor delas. Todo mundo está indo por esse caminho. E enquanto tem um outro caminho que poucas pessoas estão indo. E por isso está tendo mais oportunidade do que pessoas atuando. Se você parar para pensar um pouco e deixar de ir para onde todo mundo está indo, a manada de gente está indo, e tomar um caminho diferente, você vai ver que é diferente. Você não vai ter uma realidade de um concurso de 50 pessoas para uma vaga, ou uma vaga de emprego para 30 pessoas concorrendo com você. Você não vai ter isso se você resolver atuar com licenciamento ambiental. Porque ao contrário desses casos de concurso e emprego que eu falei, na verdade a gente está tendo uma carência muito grande de profissionais para atuar com licenciamento ambiental. Lá é mentira, está sobrecarregado. Participe do evento que eu vou provar isso para você. Eu fiz uma pesquisa muito pesada antes de fazer esse evento. E eu tenho um compromisso com a verdade com vocês. Participe do evento. E aí vocês tiram as próprias conclusões de vocês, tá? Mas agora que você falou, eu acredito. Show de bola. A gente tem que matar a cobra e mostrar a cobra morta. Claro que isso é uma analogia, tá? Gente que uma vez cortaram uma fala minha assim, disse que eu estava incentivando maltratar os animais. Saudade de gerar um boleto deles. A Joelma gerou muito boleto deles. A Joelma, galera, ela trabalhava num órgão ambiental. Inclusive, já recebeu vários processos meus, não foi, Joelma? A Joelma sabe aí como é a parada aqui. Eu já atuo com isso há muitos anos. Jailton colocou, boa tarde a todos. Esse profissional aí tem muito skills profissional. Cara, Jailton, muito massa, cara. Tô esperando você do lado de cá, velho. Tô esperando você. Você também é muito bom, cara. Vai ser muito bom trabalhar com você. Rosenildo colocou, tem quantos profissionais envolvidos no PRAD e tem quantos dias para fazer? Esse PRAD aqui que eu cobrei 17 mil, eu fiz sozinho, tá? Sou engenheiro ambiental, eu fiz sozinho. Porque quando eu falo em trabalhar com licenciamento ambiental, eu estou falando em trabalhar com projetos de licenciamento ambiental de empreendimentos que têm impacto local e regional. Ou seja, empreendimentos comuns, não são aqueles mega empreendimentos, tá? Inclusive, 90% de todos os licenciamentos, vocês sabiam que são feitos pelos estados e pelos municípios? Então, não são aqueles mega empreendimentos. 90% da demanda está onde? Aí, na tua cidade. Na tua região, nas cidades vizinhas. Empreendimentos comuns, que você vê todo dia. É aí onde está a demanda no licenciamento no Brasil, 90%.
Isso é dado, isso não tira da cabeça não, tá? Você vai ver tudo isso na semana que vem no evento. E eu fiz sozinho esse Pride aqui. Eu assinei ele sozinho. Mas se eu não pudesse assinar ele só, eu só faria uma parceria e ao invés de cobrar 17, eu ia cobrar 30, 25. Porque quanto mais eu precisar de recurso para fazer, mais caro eu vou cobrar. Então eu sempre vou ter um lucro. Quanto mais equipamento eu precisar para alugar, quanto mais profissionais eu precisar para fazer, mais caro vai ser o trabalho. Então, no final das contas, a minha margem de lucro vai ser mantida ou vai ser aumentada. Cobrei 17 mil, fiz sozinho. Se precisasse de mais gente, eu ia cobrar 25, 28, 30, porque eu ia precisar de mais gente. Sacou a parada? Como é que funciona? Meu problema é captação de clientes. Participa do evento, que na segunda aula eu vou falar sobre como você sair do zero aos primeiros clientes, ou se você já atua, como você captar clientes da forma correta para o seu negócio. Tá? Vou ensinar o passo a passo. Estou me formando em gestão ambiental, também posso trabalhar com licenciamento? Com certeza pode trabalhar com licenciamento. Eu tenho aluno, não dá para ver seu nome direito aqui, mas olha, eu tenho alunos que são gestores ambientais, muitos alunos. E estão faturando 30 mil por mês com licenciamento ambiental. Ah, mas isso é surreal. É só você aprender a fazer. Você precisa aprender. Lá você está dizendo que eu vou acordar e olhar minha conta da Nubank que vai ter 30 mil? Não, não é milagre. Se você quiser que eu faça uma magia, não vai existir isso. Você vai trabalhar. Mas é possível. Eu tenho alunos gestores ambientais que estão faturando 30 mil por mês. E eu vou mostrar casos como esse no evento da semana que vem. Você vai ver o que foi que ele fez para poder ter esse resultado. Trabalhando da casa dele, usando o computador dele, que é um computador comum, o celular, que não precisa nem ser um iPhone, e acesso à internet. É possível. Você vai ver lá. Pode atuar sim, tá? Esta parceria já está formada. Bora pra cima, cara. Eu também acredito nisso. Vamos pra cima. Então, galera, esse era o conteúdo aqui que eu queria passar nessa live de aquecimento de hoje, tá? Lembrando que isso é apenas um resumo, uma introdução do que vocês vão ver na semana que vem. A semana que vem vai ser uma parada violenta mesmo. Vocês vão sair do evento da semana que vem sabendo exatamente o que vocês precisam fazer para faturar 15 mil reais em 30 dias com trabalho de licenciamento ambiental. Eu não quero saber se você está começando do zero, se você é iniciante, independente da sua formação. Você vai aprender esse passo a passo. Quem está falando isso para você é um profissional que começou do zero e conseguiu ter resultados como esses aqui. E esses aqui foram apenas 2 trabalhos que eu fiz esse mês. Eu fiz muito mais trabalhos esse mês. Inclusive, lá no evento eu vou mostrar para você o quanto de trabalho eu já fiz esse mês. Eu vou provar para você. Sabe por quê? Porque tem muita gente aqui na internet que é duvidoso, né? Que a gente não sabe quem está falando a verdade, quem está mentindo. Então, eu nunca fiz isso. Primeira vez que eu estou mostrando nota fiscal minha desde 2019 que eu estou aqui no Instagram. É a primeira vez que eu mostro uma nota fiscal minha aqui. Porque eu entendi que realmente, cara, tem muita gente que mente, que fica fingindo ser o que não é na internet. Eu preciso mostrar para essa galera que pode confiar em mim, cara. Pode confiar em mim que vai dar certo. Se você está vendo essa gravação, coloca sua dúvida aqui nos comentários. Se você está vendo pelo YouTube, coloca aqui. Você que está ao vivo, você tem mais alguma dúvida para me perguntar? Sim ou não? Sim ou não? Dúvidas? Para a gente encerrar? Alguma dúvida que ficou aí na cabeça de vocês sobre o potencial de ganho financeiro que tem no licenciamento ambiental, os principais trabalhos? Sim, teve uma pergunta que teve na caixinha de pergunta interessante. Foi assim: quais são os principais documentos, estudos para licenciar um posto de combustível? Vocês sabem? Vocês sabem dizer quais são os principais relatórios para licenciar um posto de combustível? Sim ou não?
Sabem? Vocês que estão ao vivo aí. Joelma colocou que não sabe. A Joelma não sabe porque quem licencia é o órgão do Estado, né? Se fosse do município, você sabia, né, Joelma? Acabou de falar aí, ó. A Anne colocou que não sabe. Deixa eu comentar com vocês um pouco sobre isso pra gente finalizar, tá bom? Pode ser? Posso falar sobre isso só pra gente finalizar, sim ou não? Deixa eu falar pra vocês sobre isso, como é que funciona. Cara, quais são os principais trabalhos? Tá, vamos lá. Eu vou responder de duas formas. A primeira é fazendo vocês pensarem, e a segunda é dizendo quais são os principais relatórios pedidos. Então vamos lá. Quando o órgão ele vai fazer os checklists, ou seja, a lista de documentos e estudos que vão ser pedidos no licenciamento, a primeira coisa que eles pensam é o quê? Quais são os aspectos e os impactos ambientais que aquele empreendimento causa. Esses são os principal ponto de partida. Porque os estudos têm que estar relacionados a três coisas, tá? A mitigação, a prevenção dos impactos ambientais. Mitigação, prevenção e controle dos impactos ambientais. Então eles têm que pedir estudos que cumpram com esse objetivo, já que o objetivo do licenciamento ambiental é justamente trazer uma viabilidade ambiental para o empreendimento, ambiental e social. Para isso a gente precisa mitigar, prevenir e controlar os impactos que aquele empreendimento causa. Então se a gente pensar num posto de combustível, vamos dar uma pensada num posto de combustível. O cara vai ter que abrir se for colocar numa zona rural, por exemplo, vai ter que desmatar uma área. Se for na urbana, talvez não tenha que desmatar. O que ele tem que fazer? Ele vai ter que cavar um buraco para colocar um tanque. Esse tanque ele vai ser abastecido com combustível, com um produto perigoso, derivado de petróleo, que pode contaminar o solo, que pode contaminar o recurso hídrico subterrâneo, não é? Ele vai fazer movimentação de terra, terraplanagem, para poder fazer a edificação do posto. Vai gerar resíduo da construção civil. Nesse posto, ele vai colocar vários equipamentos para abastecer. Então, tem um risco de gotejamento de combustível no solo, que pode ser carreado para áreas circunvizinhas e poluir o solo, poluir recursos hídricos. Então tem que haver aí alguma fonte de captação desse material para fazer um tratamento dele. É assim que a gente vai pensando o que pode ser exigido. A ideia é que você desenvolva uma capacidade de entender demandas de licenciamento tão grande que você olhe para o empreendimento e comece a pensar no que vai ser pedido. Antes mesmo de você ir até o órgão. A ideia é essa. Então você vai desconstruindo assim, cara, o que é um posto de combustível, assim, no ponto de vista ambiental? Então tem um buraco, vai ter um tanque no solo, esse tanque vai ser cheio de combustível, esse combustível ele é um produto altamente perigoso, nocivo ao meio ambiente. Lá eles vão estar todo dia abastecendo vários veículos, então gasolina pode vazar lá daqueles bicos e ir para o solo, pode contaminar o solo, então aquele ambiente vai ter que ter vai ter que ser impermeável, vai ter que ter canaleta para poder receber, para poder canalizar, né, coletar esse material, né? E esse material não pode ir para um esgoto normal, ele tem que ir para uma caixa separadora de água e óleo para poder fazer essa separação. Esse óleo dessa caixa sal, ela tem que ser coletado, tem que ter uma destinação final ambientalmente adequada, não é? Ah, mas esse posto vai ter troca de óleo.
Então esse óleo vai ser retirado dos carros, vai ser um resíduo perigoso. Esse óleo que vai ser substituído, o recipiente dele vai estar contaminado, vai ser um resíduo perigoso, então vai ter que ter aí algum controle desses resíduos perigosos. Então quais são os principais documentos? Se a gente for falar aqui de um posto que vai se instalar, você vai ter estudo hidrogeológico, dependendo do caso, porque o órgão quer saber se tem algum manancial de água lá próximo, que pode ter um risco de contaminação desse recurso hídrico, porque ele vai cavar e vai encher de combustível um tanque no solo, tá? Vai ter que ter ele exige teste de estanqueidade dos tanques, o certificado do Inmetro dos tanques, o relatório desses tanques, para poder comprovar que é um tanque confiável, que atende às especificações, que não vai haver possibilidade de vazamento. Vai ter exigência de um plano de emergência. Se houver um vazamento de óleo desse tanque, se houver um vazamento de óleo de alguma forma, o que tem que ser feito, o que vai ser feito. Em alguns casos vai ter um estudo de viabilidade ambiental. Se você vai construir um posto de combustível no meio de uma cidade, você vai impactar a vizinhança, vai impactar todo um fluxo social dentro de uma cidade. Então tem que haver um estudo do impacto que isso vai causar, estudo de impacto de vizinhança, em alguns casos é exigido, tá? Além do memorial descritivo, planta georreferenciada. E esses basicamente são os estudos cobrados da parte ambiental. Só que não para por aí. O órgão ele também pede projetos que estão relacionados à construção do posto em si, a engenharia civil e arquitetura, projeto arquitetônico, projeto hidráulico, projeto hidrossanitário, projeto de drenagem superficial, que é as canaletas que vão levar o material até a caixa separadora de água e óleo, por exemplo. Se tiver geração de resíduo perigoso, pode ser que ele peça um plano de gerenciamento de resíduos, tá? E aí vai ter que indicar quem vai ser a empresa que vai coletar esses óleos, esse material perigoso. E adivinha, essa empresa que vai coletar tem que ser licenciada, porque é uma atividade passiva de licenciamento ambiental, a coleta de resíduo perigoso e transporte de destinação final. Então uma demanda leva a outra. E durante a análise do licenciamento vão surgindo as necessidades que o técnico ele vai até lá e ele vai ver lá o empreendimento e pode ser que ele ache interessante cobrar projetos adicionais. Então eu estou falando aqui alguns relatórios que são exigidos para posto de combustível, tá? E por isso que eu falei que para mim não faz sentido algum cobrar menos do que 20 mil reais para licenciar. 12 mil reais é o seu faturamento na parte ambiental e você vai ter uns 8 mil reais aí, ou 7 mil reais, dependendo da parceria que você faça, para pagar uma parceria, para pagar os projetos arquitetônicos, os projetos estruturais, quando pedir, o projeto de drenagem, dependendo da sua formação, você também não vai poder assinar. Então, para você ter aí 20 mil reais, para você ter de 12 a 13 mil reais faturamento seu, 7 mil reais para você pagar as parcerias. Não, eu vou ter que pagar 7 mil conto de uma vez? Não, você vai distribuir o pagamento da mesma forma que da negociação que você fez. Eu nunca recomendo que você receba menos de 50% da entrada. Então, se o projeto é 20, você vai receber 10 mil de entrada. Se você combinou com o seu parceiro de pagar 7, desses 10 mil você vai pagar algo em torno de 3 mil para parceria e você vai colocar no seu bolso 7 mil para fazer os projetos. Depois, no outro mês, você vai receber uma parcela de 5, por exemplo. Você pode pedir 50% e dividir, no caso aqui dos 20 mil, você pedir 10 mil e duas parcelas de 5 mil. Ou na negociação você pode dizer, olha, ao invés de 5 mil, por exemplo, o cliente quer que você baixe o preço. Aí na negociação você fala, olha, eu não posso baixar o preço, mas eu posso ver uma melhor forma de pagamento. Ao invés de uma parcela de 5 mil, você pode pagar uma parcela de 3 mil. O que você acha? Então você, ao invés de mexer no preço, você mexe na forma de pagamento. Isso tudo são técnicas de negociação que você pode aplicar. Eu vou falar sobre várias técnicas dessa lá no nosso evento, para que você realmente, mesmo começando do zero, você consiga passar autoridade, confiança e consiga dominar uma negociação na hora de fechar um contrato. O cliente nem vai perceber que você é iniciante. O cliente nem vai perceber que você não tem experiência, que você é iniciante. Porque o que te atrapalha é
Acho que pausou aí, ó. Porque o que te atrapalha não é não ter experiência, tá? O que te atrapalha é não saber o que fazer. Não saber como prospectar. Não saber como abordar o cliente. Não saber como fazer uma negociação. É isso que te atrapalha. Não é não ter experiência. Porque se você sabe como prospectar, se você sabe como fazer uma negociação, o cliente nem vai perceber que você está começando. O cliente nem vai perceber. Guilherme, boa tarde, sou químico licenciado. Posso trabalhar com consultoria? Sim. Pode trabalhar com consultoria, principalmente focado em licenciamento ambiental. Você pode, por exemplo, pegar projetos de licenciamento ambiental de empreendimentos que sejam afins com a área, com a sua área de formação, que é química. Então você pode pegar licenciamento de indústria, de fábrica, de empreendimentos de produção de materiais de limpeza, que tem um monte aí, que fabricam sabão, fabricam materiais de limpeza. Eu mesmo estava licenciando na semana passada um empreendimento desse. Fiz até uns stories aí para você ver. Posto de combustível, cara, tem várias demandas para você atuar como químico em posto de combustível. Inclusive um dos consultores que são parceiros meus aqui, ele é um químico e é um dos caras que mais atuam com posto de combustível aqui. Então tem muitas oportunidades. E eu vou falar sobre isso na semana que vem. Ok? Então, galera, com isso eu vou ficando por aqui. Foi um prazer estar com vocês. Mais uma vez, não deixem de se inscrever no evento da semana que vem. Eu manchei a câmera aqui. Não deixe de se inscrever no evento, cara. Não perca a oportunidade de aprender com quem trabalha na área, quem atua na área. Beleza? Fechou? Combinado? Tamo junto. A gente se vê. E, mais uma vez, se inscreve no evento para que você possa aprender como você pode ganhar 15 mil reais por mês trabalhando com licenciamento ambiental, bem que você esteja do absoluto zero. Fechou? Tamo junto. Até mais.